Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar para vocês o caso clínico de número 7. Bom, a amostra que recebemos era do paciente UQS, do sexo masculino, que tinha 60 anos, era diabético, tinha queixa de cansaço, perda de peso e tosse seca. A amostra que nos foi apresentada foi uma amostra de escarro, coletada em 3 dias consecutivos pela manhã, e também tivemos a informação que foi realizado o teste de PPD no paciente com resultado reator. O teste de PPD ou reação de Mantoux também é conhecida como prova tuberculina cutânea, que é o derivado proteico do antígeno RT23 do bacilo purificado. Como esta prova é um resultado de antígeno e anticorpo, nós temos possibilidades de falsos positivos e falsos negativos também. Como o resultado do paciente foi um resultado positivo, ou seja, reator, nós não podemos considerar esse resultado, porque ele pode ter tido contato com qualquer micobactéria ou simplesmente pode ter recebido a vacina BCG, que contém esse antígeno. Portanto, esse resultado não vai ser considerado na análise final e no resultado final desse paciente. Como esse material deve ser tratado de forma rápida, ao chegar ao laboratório, o passo inicial é realizar a preparação de 2 lâminas com o material direto. Para a realização, então, da técnica de baciloscopia, são identificadas 2 lâminas, uma para a coloração de Gram e outra para a coloração de Ziehl-Neelsen. Cuidadosamente e com todos os cuidados de asepsia, são abertas as amostras correspondentes para a realização do ensaio, dividido ou repartido um palito de madeira ao meio para retirar essa amostra e adicionar na lâmina, e depois é feito um esfregaço até que essa amostra fique homogênea na lâmina e é deixado secar em temperatura ambiente. Após a secagem completa desse material nas lâminas, é feita a técnica de fixação no próprio bico de Bunsen. Após fixação das lâminas, foi realizado separadamente as colorações, iniciando pela coloração de Gram. Para a coloração de Gram foram seguidos todos os passos, considerando todos os corantes, e foi observada ao final ao microscópio. Para a coloração de Ziehl-Neelsen também foram realizadas todas as etapas, considerando todos os corantes, e também foi observado ao microscópio no final. Para a avaliação da microscopia de Ziehl-Neelsen, foi necessária a leitura de 100 campos da lâmina no microscópio, considerando o resultado de acordo com a tabela abaixo. No caso desse paciente, o resultado encontrado foi de 1 a 10 micobactérias por campo, considerando o resultado positivo com 2 cruzes. E na técnica de coloração de Gram, não foi evidenciada a presença de nenhuma bactéria. A partir do resultado de baciloscopia, onde foi evidenciado apenas a presença de micobactérias de bacilos álcool resistentes pela técnica de Ziehl-Neelsen, a amostra foi semeada apenas em meio de cultura LJ, que é o meio de cultura mais usualmente utilizado para o isolamento de micobactérias. Para a realização da cultura em meio LJ, é necessário um pré-preparo de 5 etapas, que constitui o pré-tratamento, a fluidificação da amostra, a descontaminação e, posteriormente, a semeadura e incubação do meio de cultura com a amostra. Nesse caso, foram utilizados os reagentes químicos hidróxido de sódio para a fluidificação da amostra e ácido clorídrico para descontaminação. Ressaltamos também que, devido à possibilidade do resultado positivo para tuberculose, todas as técnicas foram realizadas dentro de cabine biológica e com laboratório de nível 3 ou 4,
por haver o risco de contaminação dos próprios analistas. Após o período de incubação de cerca de 28 a 30 dias, com crescimento de colônias, foi realizado novamente o teste de baciloscopia para a identificação da espécie da micobactéria identificada no meio de cultura. O resultado dessa baciloscopia foi a presença de bacilos álcool resistentes agrupados em formações serpentiformes, evidenciando assim a espécie tuberculose. Então, resumindo todos os resultados das técnicas que foram executadas na coloração de GRAM, não foi evidenciada nenhuma bactéria. Já na coloração de Zeonilson, como dito anteriormente, foi possível a identificação de micobactérias, com resultado positivo com 2 cruzes, de acordo com a quantidade identificada. No meio de cultura JL, houve crescimento de colônias que foram analisadas posteriormente por baciloscopia e foi identificado como Mycobacterium tuberculosis. As colônias que foram identificadas no meio de cultura eram colônias características, rugosas, com cor clara, semelhante à cor de creme. Para a liberação então desse laudo, o que foi descrito no resultado são as informações que constam abaixo, que são o material clínico que foi analisado, que foi o escarro, a quantidade de células epiteliais encontradas, que foi menor do que 10 por campo, os leucócitos encontrados, que foi maior do que 26 por campo, a presença de bacilo álcool ácido resistentes, que foram encontrados muitos, compatível com Mycobacterium tuberculosis, como dito anteriormente, os micro-organismos que foram identificados, que foi o Mycobacterium tuberculosis, as características morfotintoriais, que são a de bacilos álcool ácido resistentes, e o resultado positivo com 2 cruzes, para a técnica de Zeonilson. Após crescimento de colônia no meio de cultura LJ, foi realizado o teste de sensibilidade a drogas, para avaliação de qual fármaco seria ideal para esse tipo de tratamento. Para tal teste, foi realizada a suspensão da cultura em tubo com pérolas de vidro e água, homogeneizado e transferido para tubo cônico, com turvação na escala McFarland. Após a adequação à escala, foi realizada uma série de diluições com a concentração de 1:10. Após a diluição, foi transferido 0,2 ml da diluição 1:10 para cada tubo controle e também foi transferido 0,2 ml da solução com a escala McFarland em cada tubo com fármaco. Esses tubos foram incubados por 24 horas a 37 graus, estando semi-abertos. Após esse período, os tubos foram fechados e mantidos na estufa por 27 dias. Após 7 dias, foi retirado o tubo controle 1 e preparada a solução reveladora, feita com reagentes A, B e C na proporção 1:2:2. O kit utilizado para esse teste foi o kit Sarra-nitratase. Assim que colocada a solução reveladora no tubo padrão, obtivemos uma coloração. Essa será usada para a comparação. Foi colocada a solução reveladora também nos outros tubos contendo os seguintes fármacos: streptomicina, isoniazida, rifampicina e etambutol. O tubo com fármaco com coloração igual ou mais intensa que o tubo padrão significa que a cepa é resistente ao fármaco. O tubo com fármaco com coloração mais clara que o tubo padrão significa que a cepa é sensível à droga. Assim, obtivemos o resultado como mostra a tabela. O resultado obtido foi sensível apenas para o fármaco rifampicina. A partir dos resultados encontrados, pôde-se evidenciar então que o paciente apresenta tuberculose pulmonar causada pela micobactéria Mycobacterium tuberculosis. Como essa doença é de controle de saúde pública,
ela deve ser notificada pelo CID A15 a A19 como doença de notificação compulsória e investigação obrigatória. Ressaltamos também que as metodologias que foram utilizadas são metodologias aprovadas pelo Ministério da Saúde para identificação desse tipo de micro-organismo, mas também são utilizadas técnicas de sorologia e biologia molecular, dependendo do laboratório que é avaliada a amostra. Além disso, outras técnicas são importantes para o diagnóstico final da patologia, como exames radiológicos, anatomopatológicos e exames bioquímicos também. Para a exemplificação do protocolo seguido, nós desenhamos um fluxograma para melhor interpretação desse protocolo, onde segue com o início da análise da amostra a partir da chegada no laboratório, realizando a técnica de baciloscopia pelas colorações de Gram e Ziehl-Neelsen, seguindo a partir desses resultados com a semeadura em cultura. Neste caso, como foi obtida a presença apenas de micobactérias, foi realizada a cultura somente no meio LJ. Após a semeadura em cultura e crescimento dessa cultura, foi realizada uma nova baciloscopia a partir das colônias formadas, e a partir da interpretação do resultado foi feita também o teste de sensibilidade de drogas. É importante também ressaltar que a partir da coloração de Ziehl-Neelsen, a primeira etapa de baciloscopia, foi emitido um alerta ao médico solicitante para que ele já iniciasse um tratamento prévio com o paciente com a suspeita de tuberculose. Essas foram algumas das referências que nós utilizamos para se basear nesse trabalho, caso alguém tenha interesse de consultar. Nós agradecemos a atenção de todos, tenham uma boa noite.